Seja bem-vindo ao Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de altas posições em grandes empresas para te trazer uma visão estratégica. Até porque, como você já me acompanha aqui, você sabe que o que vai fazer a diferença na tua carreira é a maneira que você faz a gestão sobre a tua carreira. E você precisa transformar o teu olhar sobre a tua carreira como um profissional SA. Esse é o modelo ideal que você precisa trazer como visão para a tua carreira, para o teu dia a dia e para o teu trabalho. No episódio de hoje eu estou com uma convidada super especial e a gente vai falar sobre um tema que eu diria que ele é de certo modo polêmico, mas ele ao mesmo tempo é altamente necessário quando a gente olha para o mundo corporativo hoje. A gente vai falar sobre o profissional que as empresas procuram, a gente vai falar sobre o choque de gerações no dia a dia de trabalho e como você se destacar através do protagonismo no teu dia a dia de trabalho. Renata, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência nesses mais de 20 anos aí de carreira aí dentro de grandes corporações. Pois é, você passou Unilever, Sim. Você passou PepsiCo, Passei tá um tempo na Campari, passou na Avon, também. Só grandes empresas. Sim. Fala um pouco mais sobre essa tua carreira. Bom, eu comecei... Eu queria só contar o meu começo de carreira ali, Conta. Já começa o protagonismo, né? Porque quando eu fiz faculdade de administração lá em Sorocaba, Universidade de Sorocaba, nem grandes faculdades. E aí, no segundo ano, eu tinha muita facilidade com números e tudo, fui trabalhar na própria faculdade. Daí eu não pagava minha faculdade, colava plaquinha nas cadeiras, vamos dizer assim. Meu primeiro emprego era colar plaquinha na cadeira de faculdade, não pagava faculdade. Só que aí você vê na faculdade que você quer ver na prática, né? Você aprende com aqueles professores que são grandes profissionais, de sucesso, né? Puxa, o que é trabalhar numa multinacional, né? E eu tinha aquilo lá, eu falei, eu quero trabalhar numa multinacional, não quero ficar colando plaquinha aqui ou fazendo razonete na contabilidade, né? E aí foi quando eu vi uma notícia na PepsiCo, que era uma Chips, né? Na época, em Itu, que tinha uma vaga de estágio. E aí eu mandei meu currículo lá, querendo participar e tal. Chamavam minha classe inteira para fazer a entrevista e não me chamavam. Eu falei, mas que coisa, né? Minha amiga falou, fui lá na PepsiCo fazer entrevista, eles estão com 30 vagas de estágio, que eles tinham um programa, né, de estágio. Mas não me chamaram, mas por que não me chamaram? Por que não me chamaram? Aí liguei no RH. Lá da PepsiCo. Foi meu primeiro atitude como protagonista ali no segundo ano de faculdade. Liguei no RH da PepsiCo. Falei, queria ligar no RH? Falei, como? Eu falei, viu, eu sou estudante aqui e tem uma vaga aí de estágio. E vocês chamaram todas as pessoas e não me chamaram. Queria saber se eu posso aí fazer também o processo, né? Já começa por aí. Então, um pouco que, assim, eu deixo a dica aqui para vocês que não tenham medo. Liguem mesmo e vão atrás das coisas, porque é assim que começa. Fui lá. Tinha acabado de tirar a carta, não tinha direito, era em Itu, né? Tinha que pegar a estrada. Minha mãe foi lá. Cheguei lá, aquele sol escaldante, que era às 2 da tarde. Falei, mãe, você fica aí no carro, né? Porque eu tinha medo de dirigir sozinha na estrada. Cheguei lá, era princípio de incêndio na fábrica, Rodrigo. Daí eu falei, tem uma entrevista aqui com o Renato Feliz. Foi meu primeiro grande mentor. Tem uma entrevista com o gerente da planta aqui, ele falou assim, se você esperar, ele pode atender você, porque ele tá agora num problema sério aqui. Aí eu esperei umas 2 horas, minha mãe no sol, sem água, coitada, e eu lá dentro esperando 2 horas. Quando eu fui atendida, ele nem me entrevistou. Ele falou assim, você ganhou a vaga porque você ficou 2 horas aqui me esperando. Ele só falou, o que você faz de faculdade, por que você quer essa vaga? Atitude vale mais que palavra. Exatamente. Esse é um outro ponto. Aí comecei como estágio lá, né? Saí de um emprego fixo, que eu não pagava faculdade, né? E aí a gente vai lá de novo de conflito de gerações, né? Meu pai era funcionário público, então trabalha no mesmo emprego, carteira assinada por 20, 30 anos. Quando eu falei para ele que eu ia sair de um emprego que eu tinha minha primeira carteira assinada, para ir para um estágio, ele falou, não, você tá louca, você tem que ficar ao mesmo tempo, olha que emprego bom, é na Universidade de Sorocaba. Eu falei, não, pai, tá bom, eu vou tentar, não tem problema e tudo mais. E aí depois eu fui para a PepsiCo, daí eu fui efetivada lá, daí eu comecei a fazer um MBA, aí tive meu cargo de liderança com 21 anos, e todo mundo que era meus liderados tinham mais de 40. Né? Então, o que era aquela menina, praticamente, né? Porque fui para uma empresa de alemã, que era Index por um período de tempo. Só que eu não me adaptei com a cultura da empresa, depois de falar um pouquinho, né? Porque era muito hierárquica, empresa alemã, enfim, né? Aí eu falei, não, mas eu quero trabalhar em grandes, eu quero fazer um programa de trainee, quero participar de um programa de trainee.
Aí eu fui fazer um programa de trainee da Unilever. Então, tinham 200 pessoas na sala, né? E aí, eu me lembro dessa cena até hoje, né? E que perguntava, sua primeira atividade era falar que faculdade você fazia, porque você estaria ali, né? E quando eu falei, e aí começou, né? Mackenzie, FGV, PUC, só faculdade de ponta, daí chega lá, Renata. Universidade de Sorocaba, Uniso. Eles começaram a rir, Rodrigo. A rir. Porque imagine, eu tô falando isso há mais de 30 anos atrás e que faculdades ainda era muito peso, né? Faculdade. Bom, mas enfim, tava ali de novo e fui passando de fase, até que consegui, né, o programa de trainee na Unilever. Então, a minha primeira posição lá foi dentro da categoria de ice cream, de sorvete, de que bom. Então, comprava palito, chocolate, cacau. Depois fui cuidar de commodities. Aí, depois o meu chefe de lá mudou para Avon, né? Então, eu fiquei, só em questão de tempo, fiquei uns 3 anos na Pepsi, com mais uns 3 anos e meio na Unilever, 7 anos na Avon, né? Aí, dentro da Avon, daí ele me levou para lá, né? Então, E aí, volta um outro tema que depois a gente vai falar. Dentro da Unilever, eu tava na divisão menor, que era Ice Cream, mas eu queria ir pra divisão maior, que era Omo, que era Personal Care, Omo, Dove. Então, quer dizer, a gente tem aquele sonho, eu quero crescer, né? Tudo bem eu comprar o palito do sorvete, é legal, mas dentro dessa empresa que eu tô, quem que é o grandão? E aí, foi a minha primeira decepção junto ao meu chefe, né? Porque eu fui pedir para participar de um processo seletivo interno. Na época, daí falou assim, não é o momento, você tá se desenvolvendo aqui ainda e tudo mais, né? Daí eu falei, puxa vida, né? Não tive essa oportunidade. Aí depois, passou um tempo, mudei de novo lá de área, que era bem legal a área, mas aí surgiu a oportunidade de ir para Avon. Daí onde foi realmente que eu fiz boa parte da minha carreira dentro de procurement. Então, eu tenho um grande background dentro da área de compras, a área de procurement, mas já passei também como categoria de marketing, a parte de desenvolvimento de projeto, inovação e tudo. E aí, quando eu estava na Avon, eu fui Latam, né? Então, eu ficava México, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai. Fiquei 3 meses na China, desenvolvendo fornecedor lá, foi muito legal, né? Conhecendo uma outra cultura, né? E aí foi quando, depois de um tempo, né? Eles me convidaram para ir para o México, para fazer uma primeira carreira internacional, que também dá um capítulo inteiro, aí a parte de carreira internacional. E aí eu falei não, né? Porque meu filho tinha, na época, 5 meses, daí você começa a priorizar, tem um momento que você tem que priorizar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E às vezes você tem que tomar decisões duras também aí, né? E aí não era o momento de focar numa carreira internacional, mas continuei na Avon ainda por um tempo, né? Mas depois a gente começou a ir falar, né, de sair um pouco da Avon, 7 anos, porque daí você já quer conhecer coisas novas e tudo mais, né? E aí eu fui de novo para o mercado com o meu currículo, né? Meu protagonismo, não, eu quero... Porque também tem muito isso, né? Você tem que saber aonde você quer chegar dentro da sua carreira, né? Em que momento você quer chegar, onde você quer ir. E aí, de novo, fui para lá, pus meu currículo no mercado, estava em 2 processos seletivos, um era extremamente confidencial, e aí pensa que eu morava em Sorocaba e trabalhava em Interlagos. Hoje isso é praticamente impossível do trânsito, né? Mas há 15 anos atrás ainda era possível pegar o fretado, sair às 5h30 da manhã e chegava lá na Avon quase 8 da manhã, depois saía, voltava. Então era quase 6 horas de trânsito todo dia, mas aí, né, foi bem legal. Tentando ainda fazer um work-life balance, né, que a gente chama. E aí... Continuei nos processos seletivos, fui aprovado no processo seletivo. Liguei pro Headhunter e falei, olha, você não tá me abrindo quem é essa empresa, né? Acabei de ser aprovado no processo seletivo, então eu tô declinando esse processo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não sei o que. Ela falou, mas eu preciso saber onde que é a empresa, porque eu queria muito pro interior, né?
E aí essa outra empresa era um pouquinho mais perto, que era aqui perto do Vila Lobos, que eu tinha sido aprovada. Ele, não, então você vai amanhã lá fazer a entrevista com o italiano e tudo mais. Onde era a empresa? Do lado da minha casa, em Sorocaba, na antiga fábrica da Campari. Então eu saí do 880, de Interlagos, para ter qualidade de vida. Puxa, que legal, vou na Campari. 4 anos de qualidade de vida, né, dentro da Campari. Ela decide fechar uma planta em Sorocaba, né, e abrir uma planta, ficar só com a planta do Nordeste que a gente tem hoje, né? E aí foi todo decisões, assim, construídas de carreira, né? Então, foi muito centrado aonde, em que momento. E aí, eu sempre tenho uma coisa que eu falo para todas as pessoas, né, que trabalham comigo, você tem que estar preparado para a hora que o momento chega. Esse é que eu falaria para todo mundo. A sorte só aparece nessa hora, né? Porque se você não tiver preparado, ela vai passar, né? E aí, eu deixei de ir lá para o México naquela carreira, mas depois eu tive uma outra oportunidade, né? E aí, eu soube abraçar essa outra oportunidade de uma carreira internacional, né? Então, hoje eu tô 12 anos na Campari, já tenho aí bastante tempo, né? Passei por Latinoamérica, passei por Procurement, né? Tive 3 anos fora, cuidando um pouco de Américas também, ali na nossa sede de Nova York. Fiquei em pandemia em Nova York, exército na rua da minha casa, enfim, caos, mas continuamos lá. E aí, em 2022, o meu diretor daqui, né, ele decidiu estar se aposentando, enfim, e aí eu vim para assumir a carreira dele. Então, hoje eu sou responsável por toda a parte de supply chain, né, da Campari. Mas foi assim, não foi nada cai do... Às vezes, hoje, o que é engraçado, quando a gente está numa dinâmica de estagiário, assim, né, muitos pensam que, o que você pensa daqui 3 anos? Eu quero ser um gerente. Eles falam, eu quero ser já em 5 anos um presidente, eu vou almejar isso. Mas precisa construir um pouquinho da base, precisa construir um pouquinho de casca ali, né? Para a gente conseguir, para as empresas conseguirem também ter isso. Não tenho dúvida que tem aqueles super profissionais que têm aquelas carreiras jumps e vão estar. E a gente reconhece quando é um grande talento, né? Mas aí eles precisam estar um pouco preparados na hora certa, no momento certo, para você abraçar a oportunidade. Né? E não pode ter medo de abraçar a oportunidade também, porque pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo, e tá tudo bem. Vão cair alguns pratinhos, não tem problema, né? E às vezes você planeja que eu quero ser... Eu planejei que eu ia prestar advocacia, porque eu fiz curso técnico de alimentos e eu queria fazer nutrição primeiro. E aí depois meu pai falou, não, eu não vai fazer nutrição porque não tem em Sorocaba e você é muito nova para morar numa cidade fora. Aí eu falei, então vou fazer legal. Conheci uma amiga, ela ia prestar direito. Eu falei, vou prestar direito. E eu passei em último na faculdade de administração, que era a segunda lista de espera. Como meu pai falou assim, você não sabe o que você quer? Então, também muitas vezes falo assim, nossa, vou planejar minha carreira, eu vou planejar que eu vou ser esse profissional, eu vou ter esse outro. Vai mudando as coisas e tá tudo bem mudar, né? Pode ser que lá atrás eu queria ser advogada, hoje eu sou uma grande executiva de sucesso e feito numa faculdade de ponta, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Eu faço muito mentorado e coach para os meus funcionários, né? E uma vez um deles perguntou assim para mim, Renata, você acha que eu teria que fazer um MBA, porque agora eu assumi uma área nova? Você acha que eu tenho que fazer um MBA especializado nessa área? Eu falei, você acha que é o seu momento? Você quer ser super especialista nessa área mesmo? Pode ser que sim, mas você já não tem um curso que é legal. Talvez eu faria uma pós-graduação, um curso técnico primeiro, né? Você acabou de se formar e depois você pensa num MBA, né? Porque talvez vai te dar mais direcionamento qual é a trilha que a sua carreira tá te levando, né? Então, é isso que eu vejo. Porque às vezes as pessoas podem perder muito tempo estudando, só que eles esquecem da prática. E pode ver que talvez passe o tempo de tantos anos de estudo. Não entendo que eu tô falando que não é para fazer cursos, para fazer MBAs, para fazer cursos fora e tudo mais. Mas é só, talvez, respira, deixa um pouquinho entender um bom estágio, numa boa empresa. Puxa, eu gosto de bens de consumo, eu gosto de farmacêutica, eu gosto de uma área mais hospitalar, eu gosto de uma área mais legal, de advocacia, de consultoria, enfim, de banco, né, que está muito em alta agora de banco, não quero trabalhar com inteligência artificial. Então, acho que é um pouquinho você se ir moldando e segurar um pouquinho também a ansiedade, né? E é difícil para essa geração que eles não seguram.
Principalmente a nova geração aí, que eles já querem ser os youtubers, eles já querem ser os influencers e tudo mais. Mas quanto em 1 milhão, né, fazem isso? Então, é um pouquinho essa dica que... E se não tiver, você é dono da sua carreira. Você é dono do que você quer fazer, né? Eu falo isso muito pro meu filho que tem 14 anos. Até um ponto, seu pai e sua mãe vão te apoiar. Vai chegar um momento que é pelas suas próprias pernas, e aí vai ter que sentir a dor, vai ter que apanhar um pouquinho, né? E eu ainda vejo pais muito superprotetores, né? Então, tem muita geração que ainda é dentro de uma bolha, né? Então, e quando vai chegar numa entrevista, por exemplo, que você faz a primeira pergunta, sempre tá olhando para baixo, não olha olho no olho, né? Se mostra muito mais introvertido, né? Porque não vivenciou. Então, olhe para frente, né? Vá lá, tira uma nota baixa e tá tudo bem tirar nota baixa. Não pague uma professora particular, entendeu? Porque tem que aprender também. Senão é tudo muito fácil, porque hoje tá fácil. Nós somos muito da nossa geração, né? Falo por mim, a gente não teve tudo. Os nossos pais não nos davam tudo, né? Hoje a gente quer, muitas vezes, a gente tem que se policiar porque a gente quer dar tudo, ou seja, para os nossos filhos, a gente quer dar tudo de melhor para o nosso trabalho, então a gente acaba prejudicando ou não a nossa vida pessoal, porque eu vou me dedicar 100%, né? Àquilo que eu me propus a fazer. Vai de novo o propósito, né? Mas aí vem um momento que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio, né? E a gente acaba encontrando esse equilíbrio um pouco mais dentro da maturidade e tudo mais, né? E é muito engraçado, sabe, Rodrigo, quando a gente fala de profissional, a dificuldade de encontrar bons profissionais no mercado. Muito difícil. Muito difícil. Hoje, como empresa, a gente se preocupa muito em como, primeiro, manter, né, as pessoas que a gente tem motivadas, com treinamento, capacitação e tudo. E como a gente atrai novos profissionais, que eles têm orgulho de vir para empresas, né? Que eles saem um pouco do universo muito eu comigo mesmo. Mas que eles saibam trabalhar em time. Saibam trabalhar com pessoas de diferentes estilos. Todo mundo é diferente. A maior dificuldade hoje do líder é gerenciar uma empresa com pessoas de diferentes estilos, culturas, gerações. Eu não posso ter só jovem na empresa, eu não posso ter só gente de 12 anos como eu. Eu tenho que ter uma mescla, mas também não posso ter todo mundo com 6 meses, né? Então, hoje, esse é um dos grandes desafios que as empresas têm, né, dentro do mercado de trabalho, esse equilíbrio. Muitas vezes você vai trazer um profissional com uma experiência incrível, que fez mestrado, MBA, grandes corporações, né, com hard skill imenso. Quando você vê um currículo, fala, nossa, é isso aqui que eu quero para trabalhar no meu time. Você pode até trazer, às vezes, ou mesmo durante a entrevista, você já viu, puxa, esse soft skill não faz parte da cultura da empresa, né? Ou então aí você traz e a própria pessoa tem a dificuldade da adaptabilidade, da troca, da criação de um bom relacionamento com os próprios stakeholders, né? E aí você tinha uma equipe super harmoniosa, alinhada com uma cultura que todo mundo estava dando bem. Você traz uma pessoa que aí acaba... Como você lida, né? Você trouxe uma pessoa e desequilibrou tudo aquilo que você já construiu. Né? Então, isso é muito... Hoje está cada vez mais dinâmico, né? Então, eu diria que a gente... Não é a mesma forma de você motivar e liderar que era no passado, quando eu tinha lá 23 compradores na Avon, do que hoje eu tenho uma equipe aí de quase 60 pessoas. É completamente diferente. São novas gerações, são novas formas de pensar, novas formas de agir, né? Então, isso é muito interessante, né? Como que vai formando a trilha da carreira, né? Da nossa carreira, né? Então, assim, principalmente quem está agora numa faculdade ou numa escolha, né? Não é um caminho... É um caminho tortuoso. Não é um caminho tão fácil quanto parece. Mas basta você querer, né? Que esse caminho vai ficar muito mais fácil. Né? Se você
tá ali na sua trilha, de querer fazer com que as coisas vão acontecendo, né? Com sua própria atitude, né? Para mim, protagonismo, atitude e ação são 3 palavrinhas que eu uso bastante, assim, para direcionar, sabe? Como direção mesmo. Porque se você tem atitude, você tem os caminhos claros que alguém tá te guiando, por mais que você ainda não seja, e você concluir uma ação, você já tem um check ali. As pessoas já vão começar a ver seu trabalho, vão começar a te reconhecer. Você começar vai ser, né, de tá vendo. Então, isso aqui é um pouco do estilo, assim, da Renata, que para vocês conhecerem um pouquinho, eu falo bastante, viu? Você viu, coitado, né? Nem tô deixando o Rodrigo falar. Não, mas aqui, você não sabe a quantidade de anotações que eu já fiz, porque eu fiquei surpreso com tudo isso que você foi trazendo, e eu deixei você discorrer todo esse aspecto, por quê? Porque quando eu falo muito sobre profissional SA, né? Que é a maneira que a gente precisa fazer a gestão sobre a nossa carreira. Uhum. A gente não tem a visão no mundo corporativo que a nossa carreira é o nosso negócio. Ninguém ensinou isso pra gente. É como você bem disse, assim. A gente vai pra faculdade, o que é que a gente aprende que a gente aplica no mundo corporativo? Sim. A gente vai pro MBA, o que é que a gente aprende que a gente aplica no dia a dia do mundo corporativo? Óbvio, como você, eu também considero que a gente precisa passar por essas fases. A gente precisa amadurecer, precisa ter um nível de conhecimento, e a jornada de educação faz todo sentido pra gente profissionalmente. Mas a nossa carreira, você falou um termo, né? A gente precisa ser dono da nossa carreira. A maneira que eu trago isso existe uma empresa chamada Renata S.A. Sim. Existe uma empresa chamada Rodrigo S.A. E quem está nos ouvindo aqui, existe a empresa chamada Teu Nome S.A. Nome S.A. É isso que você tem que olhar. Então, todos os exemplos que você foi trazendo foi personificação clara. Renata é a personificação clara daquilo que eu acredito que a gente precisa. Gerir carreira, conectar propósito, assumir protagonismo. E você fez isso desde o começo. Desde o começo. Da sua carreira. Ficou muito claro. Eu já tomei algumas decisões aqui, de acordo com o que você já trouxe, assim, né? Que eu anoto aqui decisões que eu vou tomar, ações que eu vou fazer e reflexões que eu vou tendo, mas tiveram algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, tá? Primeiro, de 0 a 10, o quanto o diploma vale hoje no mundo corporativo? Eu diria 7. Explica para mim 8. essa nota. Porque o que acontece? Hoje é importante a formação do profissional, né, tal, mas, por exemplo, ele pode fazer uma super faculdade de ponta, mas numa entrevista, por exemplo, ele não sabe se comunicar. Então, por exemplo, ele teve lá o diploma de uma GV ou uma faculdade no exterior, uma Harvard e tudo mais. Só que ele não sabe se comunicar. Quando você pergunta para ele alguma coisa da entrevista, como que você se porta sob pressão, como que você se comporta em algumas situações junto a fornecedores, no caso, numa mesa de negociação mais difícil, né? Me cite cases de sucesso, né? Então, você vê um currículo que ele tem 1 mês de experiência em alguma empresa e ele tem 3, 4 anos estudando, né? Então, assim, 3, 4 anos ele vai ter um peso? Ele vai ter um peso de 60%, 70% na avaliação. Mas quem que eu preciso? Alguém que estudou ou alguém que já vivenciou? Eu tenho um exemplo bem prático sobre isso, né? Quando eu fui fazer processo seletivo na AstraZeneca, né? Pra você ter noção, eu tava com 20 anos. E o gestor da vaga, ele me falou depois. Tiveram, sei lá, 200, 300 currículos para essa vaga. Foram para a última etapa, 27. Era um dia inteiro, né? Eu tinha 20 anos, depois de mim a pessoa mais nova tinha 32. E o gestor da vaga, ele me falou, você só tá aqui porque no teu currículo eu vi que você tinha estudado numa universidade pública. Então, na minha cabeça, eu falei, esse cara tem um nível de inteligência diferente. Só que depois ele me falou, se você chega aqui e não demonstra que você demonstrou, você não fica com a vaga. Então, eu diria que o diploma pode ser o passaporte para a participação do processo. Mas não é o carimbo de aprovação para a vaga. Não é. O carimbo de aprovação da vaga é a forma como você se vende. De novo, vai o profissional do SA. E a forma como se vende, qual é a forma? É como você fala, como você olha. O body language, nesse momento, ele é o que vai te vender. A pessoa não te conhece. Ela tá a primeira vez aqui que eu tô olhando pra cara do Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo? Não, eu nunca vi ele. O que vai vender ele? A forma como ele se porta. Que ele vai falar, oi, tudo bem? Que legal, prazer, eu sou o Rodrigo. Oi, bom dia, tudo bom? Eu sou o Rodrigo. Quem vai ter uma, vamos dizer assim, já sair na frente? É a mesma frase. Oi, prazer, eu sou o Rodrigo. Oi, bom dia, eu sou a Renata.
Oi, bom dia, eu sou a Renata. Muito obrigada pela sua oportunidade. É diferente. Total. Então, por isso que eu falo assim, pode fazer a melhor faculdade, entendeu? A gente tem exemplos claros, né, de pessoas que fizeram engenharias, MBAs e tudo mais, hoje são empreendedores. Por que eles são empreendedores? Porque às vezes eles não conseguiram a carreira tão sonhada, porque muitas vezes se acredita que a carreira tão sonhada é através dos estudos ou fazendo as melhores e grandes faculdades. Nem sempre isso é verdade. E Né? nem sempre isso é verdade. Abre muitas boas portas, não temos dúvida que abre muitas boas portas, com certeza, né? Mas hoje eu diria para você, Rodrigo, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, para mim hoje o que falta não é um curso técnico, o que falta é uma segunda língua no Brasil. Então, as pessoas, elas dão pouco valor a falar o inglês. E isso perde imensas oportunidades de trabalho. Eu estava numa entrevista que em 2 minutos, que eu falei, era uma entrevista de uma coordenação, em 2 minutos que eu falei para a pessoa, eu virei para a menina do RH e falei, eu quero esse menino no meu time. É esse profissional que eu quero. 2 minutos de conversa. Aí eu falei, ok, tudo bem, let's talk English. O que ele falou? Desculpa, eu não falo inglês. Tinha um currículo brilhante, seus 26 anos. 2 minutos eu já identifiquei, puta, eu quero esse perfil que eu preciso para minha vaga. Essa é a solução para minha posição. Essa é a solução que eu preciso. É a solução que eu preciso. Só que hoje, infelizmente, seja empresa nacional, seja empresa internacional, multinacionais, a dificuldade, quando eu faço um briefing para uma agência e eu falo, o inglês é mandatório, sabe o retorno que eles me dão? A sua vaga vai ser muito mais difícil de recolocar e muito mais demorada. Então, olha a oportunidade. A gente está gastando dinheiros em MBAs caríssimos, quando eu posso pegar esse dinheiro e vou fazer um intercâmbio lá fora para acelerar meu inglês. Ou vou começar o inglês e ter de novo... Isso é muito, muito importante. Eu diria que hoje, talvez, em alguns momentos do futuro, vai ser algo meio que extremamente mandatório e vai tirar pessoas do mercado. E uma língua, muitas vezes o RH, para flexibilizar, ou a própria agência, ela fala assim, nossa, mas é intermediário, ele se comprometeu a estudar, ele se comprometeu a pagar um intercâmbio fora. As pessoas falam isso para mim. Mas por que elas não falam? Por que elas falaram isso no momento da entrevista, que elas vão pagar um intercâmbio fora? Faz antes, é para o conhecimento para a sua vida inteira. Entendeu? E assim, e não adianta, é uma tendência hoje, porque o mundo está globalizado, né? Então, você fala de uma inteligência artificial, é tudo lá do computador e que não está em português. Não está no espanhol, ele está no inglês, né? E pra gente, como brasileiro, é um pouco mais difícil, né? Porque o Brasil já nunca teve essa cultura dentro das escolas públicas de trazer uma segunda língua, né? A Argentina ou países vizinhos, eles já têm um pouco isso mais enraizado, né? Mas hoje, infelizmente, a gente não tem essa cultura de dar também nas próprias escolas públicas uma segunda língua no currículo, né? E que isso também é uma coisa já que a gente teria que pensar como que a gente forma novos jovens ou profissionais desde uma escola pública para uma escola privada, nessa questão também de língua. Só que não é só eu tendo o inglês 1 ou 2 vezes, seja na faculdade ou seja no ensino médio ou no ensino fundamental, que vai ajudar. Eu vou ter que assistir filme, estudar online, com o que eu tenho, entendeu? Mas isso eu diria que hoje, se você me pergunta, o currículo é 80, a língua é 20, entendeu? Outros skills é 10, dentro, assim, de grandes corporações que eu tenho conversado também com pessoas de outras empresas, e a maior dificuldade que a gente tem é profissionais que hoje falam inglês. Eu posso te falar que eu tive um líder que ele alavancou o meu crescimento profissional. Meu crescimento na AstraZeneca foi absurdo, assim, muito maior do que o que eu tinha de expectativa e o que eu tinha de plano. Mas tudo isso foi numa conversa que eu tive com ele. Eu falei, e eu sempre assumi esse protagonismo e falar o seguinte: chefe, o nome dele é Hinaldo, ele precisa ser valorizado. Eu acho que eu tenho que dar honra a quem merece honra e gratidão a quem merece. Bom. Eu falava, chefe, o que é que eu preciso me desenvolver para eu conseguir crescer aqui dentro da companhia?
Porque eu vejo que, às vezes, os profissionais não conseguem ter esse olhar ou não têm esse protagonismo de entender isso. E ele, sabe o que é que ele falava pra mim? Ele era o chefe do meu chefe, tá? Uhum. Ele falava, cara, tu vai ser meu chefe aqui. Eu falei, chefe, eu não tô pensando em posição, mas eu quero saber o que é que eu preciso me desenvolver pra crescer. Ele virou pra mim e falou, sendo muito sincero, eu tenho dificuldade de te responder pelas competências que você tem. Mas se eu pudesse te dar um conselho, se torne realmente fluente em inglês. Eu falei, como é que eu faço isso? Foi a resposta que mudou meu game. Ele virou e falou, faça intercâmbio. Uhum. Precisa de férias, eu te dou férias. Agora, essas férias, invista em você e na sua família. Eu cheguei pra minha esposa, falei, as nossas férias, tem uma notícia boa, uma notícia ruim. Vai ser pra um lugar incrível. Coincidentemente, foi Nova York. Ah, que legal. Só que é pra gente estudar. E a gente vai estudar metade do dia e metade do dia a gente vai curtir. A gente vai estudar e vai curtir. E eu posso falar, Renata, que eu fiz isso entre dezembro e janeiro. Coincidentemente, em fevereiro, eu recebo uma ligação. Falando, Rodrigo, tudo bom? Tá podendo falar? Posso. E já começou a falar inglês. Se naquele momento eu não tivesse preparado, eu tinha atrasado a minha carreira em quantos anos? Ou quando seria a próxima chance? Exato. E uma coisa, quando eu olho para inglês, que eu queria te falar o seguinte, assim, falar não, te perguntar. Qual é o 80-20 para me tornar fluente em inglês? Assim, se eu fosse olhar para Pareto, enxergando essa fluência em inglês na velocidade que eu preciso, que eu concordo em tudo que você falou, tá? Uhum. Sim, sim. E isso hoje, a nível de pré-requisito, vale muito mais do que um diploma, MBA Sim, e pós-graduação. exato. Muito mais. Porque é algo prático necessário para o dia a dia das empresas. Se a gente fosse dar um direcionamento rápido, assim, de 30 segundos, 1 minuto, sobre você que quer se tornar fluente em inglês, o que é que você faz? Não tenha vergonha de falar. Pratique. É o que eu falo. Recentemente, a gente tem um funcionário nosso lá da planta que ele veio me perguntar a mesma coisa, né? Ele, né, perguntou tal que ele precisava, tal. Eu falei, olha, Thiago, a gente recebe muitas, né? A gente recebe muitas visitas aqui, tudo, e a necessidade dessa fluência. Não, eu já tô me estudando e tudo mais. Eu falei assim, isso, converse comigo em inglês. Não tenha medo de falar. Porque comigo você pode errar. Com a secretária, com a assistente, com seus funcionários. Comece a falar, não tenha medo de falar. E hoje as pessoas acham que elas nunca são fluentes. Elas se cobram demais. A perfeição, né? A perfeição, não pode ter a perfeição. Fala macarrônico mesmo. Não tem problema. Se vira. Porque aí o medo de falar vai te travar. E aí você vai de novo cair aonde? No caderno do inglês, na gramática, no listening. Mas você só vai aprender falando. E uma coisa que eu quebrei um pouco esse conceito, e eu concordo plenamente contigo, foi o seguinte. Quando eu cheguei para conversar com as pessoas, primeiro, eu vi que os meus líderes não tinham uma fluência perfeita, mas todos conseguiam se comunicar e ser entendidos. E as pessoas me perguntam, Rodrigo, o que é fluência em inglês? Para mim é muito prático no mundo corporativo. Fluência em inglês é você conseguir responder uma pergunta numa reunião e ser entendido pela outra pessoa. Acabou. É isso. E aí eu tinha reuniões com japoneses, com israelenses, com a galera da Inglaterra, dos Estados Unidos, com alemães, italianos. E eu via que ninguém tinha um inglês, entre aspas, perfeito, porque nem em português às vezes a gente tem perfeito. Sim. E o ponto é esse ponto de comunicação. Mas eu queria levar a nossa conversa para um tema que eu prometi no começo desse episódio, que eu acho que é extremamente necessário a gente ter a tua visão. Legal. Choque de gerações. A gente tem no mundo corporativo hoje Baby Boomers, X, Millennials, Z. Como é que você enxerga isso dentro do teu ambiente de trabalho e a tua visão sobre esse encaixe no mundo corporativo? Primeiro, eu acho muito positivo. Né? Eu acho que essa troca de gerações ela é muito positiva para fazer com que a empresa se movimente também e saia da sua zona de conforto, né? Porque da mesma forma que você tem várias gerações juntos, você tem ideias pensando diferente, você tem hábitos de consumo, no caso, por exemplo, de Campari, vamos dizer assim, né? Mas você tem, mas de outras indústrias também, porque nem todas as gerações consomem o produto da mesma forma.
ou nem todas as gerações utilizam aquele serviço ou deixam de utilizar aquele serviço. E talvez isso seja uma riqueza muito grande para grandes corporações, que você tem aí, só dentro da sua população de diversidade, vamos dizer assim, uma riqueza de informações. Representa o teu consumidor se você tiver essa geração interna, né? Exatamente, representa esse multi e te desafia a um novo passo, né? Como que eu mantenho uma geração Z dentro da empresa quando ele já quer ser gerente em 2 anos e quando eu tenho uma cultura de empresa que precisa um pouco mais ali, né, da casca, da experiência e tudo mais. Só que também tem casos que a pessoa é tão potencial que a gente vai comprar a briga, as dores, e vai falar, não, vou te colocar, vamos testar nessa posição, porque eu acho que você vai performar bem e vamos dar as ferramentas, né? Então, eu acho que um pouco isso traz desafios. Então, vamos dizer assim, pontos positivos que traz. Eu acho que traz muita diversidade para as empresas, conhecimento, né? E traz uma energia de desafiar o status quo. De todo mundo. De todo mundo. Desafio o status quo. Por que sempre foi assim esse trabalho aqui? Eu quero saber. Você tem gerações muito mais questionadoras. Você tinha no passado gerações que eu tenho que fazer o que o meu chefe mandar. Hoje você tem gerações que questionam por que eu tenho que fazer isso. Isso não está no meu job description. E questione, tá tudo certo questionar, tem que questionar. E aí vai te fazer também a sair de zona de conforto. Então, eu diria que a maior dificuldade que a gente tem hoje é o balanço, que nem do 8 para o 80, né? Então, não é tudo do jeito ou da forma ou tão simplista como parece, porque existem também procedimentos, regras. No caso de empresas matriciais como Campari, eu tenho global, regional, local. Cultura, né? Compliance Exato, e tudo. Exatamente, né? Mas isso são os grandes benefícios. Por outro lado, né, o que acontece é que você perde um pouco de conhecimento, porque você deixa de ter gerações de muitos tempos de empresa, então isso é uma tendência, que a gente tem que se preocupar com a continuidade daquele knowledge, né, que essas pessoas trouxeram. Porque já sabe que uma geração Z, ela não vai trabalhar 10 anos na mesma empresa. Ela não vai. Difícil. Ela não vai trabalhar, se ela trabalhar 2, 3, legal. Mas ela vai querer mudar e ela vai cada vez mais para outros níveis de companhia, né? Então, uma coisa é como que eu mantenho e como eu protejo uma cultura de empresa com talvez um turnover maior. Mais foco nos processos e menos nas pessoas, para garantir o padrão do negócio. Exatamente. Mas é difícil isso, tá? Sim, super. É difícil pra caramba. Uhum. E aí eu te pergunto, como é o teu time hoje? Tem essa diversidade? Tem. Tem. E... Eu tenho pessoas no meu time, Rodrigo, que trabalham há 24 anos na Campari. E eu tenho pessoas no meu time que trabalham há 2 semanas, de 20 anos. E como é que você enxerga isso? Entendeu? E aí eles se dão muito bem e eu enxergo uma transferência de conhecimento. Então, que a pessoa que está de 24 anos, ela é como se ela fosse uma grande mentora para uma pessoa de 20 anos. Vamos dizer assim, ou de um estagiário que recém chegou na empresa, ou de um analista, entendeu? Então, eu acho que essa troca de gerações, né, é muito importante. Só que isso só acontece se a pessoa também quer que exista essa troca. Eu não posso ter... Porque muitas vezes fala, esse daí tá falando isso, sabe? Porque, puta, já tá aqui mó de velhinho. E, na verdade, não. A gente tem que respeitar porque tem um conhecimento ali por trás, alguma coisa assim, né? Então, e às vezes quando a gente percebe esse tipo de comportamento, que a pessoa não quer jogar dentro do mesmo time, né? Porque a gente tá ali em um time, você acabou de chegar no time, né? Você tem que, talvez, muito mais no momento, quando você chega na empresa, de ouvir, de entender qual é a cultura e tentar aí navegar, se adaptar, né? Não é 100%, claro, porque você também não pode perder a sua essência. Você nunca vai perder sua essência de valor como pessoa, né?
mas você vai sempre aí tá se adaptando, né? Então, isso é uma coisa bem interessante dentro da empresa, né? E a gente tem visto que os jovens, eles chegam, estão com uma sede de querer aprender e trabalhar algumas entregas bem importantes, assim, que eles conseguem dar. Agora a gente tem um programa interessante de estágio também, que eles vão liderar projetos, né? Então, eles não vão mais ficar só na área, aquela antiga, não, só vou ficar dentro de supply chain. A gente quer um programa, né, para atrair mais jovens, que eles possam se movimentar e fazer projetos multifuncionais, né, com outras áreas dentro da companhia. Então, por exemplo, hoje, quando eu faço uma reunião com todo o meu time, eu garanto que o estagiário também participe. Que eu acho importante o estagiário ver uma diretora falando como que chega até lá. E ele também tem que saber qual que é a estratégia. Para onde que eu tô indo? Independente se ele vai ser um camparista no futuro ou não. Mas aqueles insights que aquele time tá ali, que aquele time tá dando, vai ser importante para ele construir uma carreira. Total. Né? E aquele que tá ali há 23 anos, ele vai ver com outro olhar, puxa, não tinha pensado num Power BI na minha época, não tinha isso. Nossa, me facilitou. Tem uma reflexão que eu fiz, né? Eu estava pesquisando alguns dados. Eu li uma matéria da Forbes que fala que 78% das pessoas, quando eles olham para essa diversidade de geração, eles enxergam que isso provoca conflitos. Tá? Primeiro eu quero falar, eu sou contra confronto. Eu não sou contra conflito. Uhum. Conflito de ideias, de pensamentos, de soluções, para mim, tem que acontecer dentro do ambiente corporativo. Sim. Confronto entre pessoas, jamais. Eu acho que esse é um ponto importante. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que hoje tem um grande percentual da nova geração que, quando olha para as posições mais altas, ela não quer trilhar. Porque aquilo que ela enxerga nos líderes, na rotina, na pressão, no trabalho, ela não quer para ela. E aí a pergunta que eu faço para a Renata é: qual é o papel desses líderes na conscientização ou no trabalho? Porque hoje, infelizmente, tem muitos líderes que chegaram num nível de estresse absurdo, Sim. tomam remédio, Uhum. não tem vida pessoal, não tem equilíbrio. E como é que a gente mostra para essa geração mais nova que não necessariamente precisa ser assim, ou que dá para você crescer fazendo esse balanço de vida? Eu acho assim que, primeiro de tudo, alguns pratinhos vão cair. E tem que deixar os pratinhos caírem, né? E acontece isso muitas vezes também comigo ou com os meus pares, em que alguns pratos vão cair. Então, nós, para lidar, eu acredito muito que nós, para lidar com essas novas gerações e sermos líderes, é muito mais pelo exemplo, né? Como que eu vou fazer o accountability para eles de estar trabalhando com isso. Então, assim, sempre o exemplo, tipo, não precisa trabalhar tanto, né? E me fala, você está precisando? Vamos tentar ver o que a gente pode ajudar? Vamos pegar outra pessoa para ajudar entre áreas, mesmo que ela não seja da sua área, né? Então, vamos pegar uma pessoa de planejamento para ajudar em compras, uma pessoa de compras que vai ajudar lá na fábrica, que vai ajudar num projeto de inovação e tudo mais. Então, o primeiro ponto é que os líderes eles precisam se colocar, tipo, estou te apoiando. Conte com o meu apoio. Esse é um grande diferencial. E criar um canal de abertura a todos os layers da organização. Então, assim, é a cultura muito mais do bottom-up, vamos dizer assim, né? Então, não é o que você é um estagiário. Eu, muitas vezes, quando entra um analista, uma pessoa nova, nossa, eu escuto assim, nossa, na minha outra empresa eu nem falava com o meu diretor. Hoje eu faço reunião toda semana com você. Né? Então, isso ajuda demais, Rodrigo, a não ter o confronto. A você se mostrar muito uma pessoa aberta, ouvinte e apoiadora, faz toda a diferença. Então, assim, tá tudo ruim. Tá bom, estamos todo mundo no mesmo barco que tá ruim. Não aponte-se dedos. Não tem culpados ou uma área pior ou melhor, não. A partir do momento que a gente faz a parte de um time, e hoje eu cuido de 7 áreas dentro de supply chain, né? E que é o maior desafio, porque eu cuidava só de uma área antes, que era compras. Agora eu cuido de qualidade, inovação, fábrica, manufatura, enfim, tudo lá. Mas tá todo mundo dentro do mesmo time falando a mesma língua, né? Então, isso, quando você você liderar, por exemplo, isso faz a diferença.
né? E não precisa eu liderar, por exemplo, não é porque eu sou uma diretora, eu vou dar um exemplo como uma diretora. É atitude de tipo, puxa, Renata, você pode me ajudar aqui? Posso, claro. Ó, só que agora eu não posso. A gente pode falar na segunda ou a gente pode falar na quarta, mas vamos acordar, né? Vamos ser transparente. Eu sempre brinco assim, eu falei, gente, notícia ruim se dá logo, logo, viu? Não fica sofrendo com isso, porque é pior, você vai guardando isso pra você. Então, você já viu o que aconteceu, alguma cagadinha, alguma merdinha, já levanta a mão e fala, ó, não deu certo aqui, comeu bola aqui, não vai ter isso daqui. E aí, a gente vai procurando juntos, como time, o que acontece. Tem que passar a olhar muito mais do individual para o coletivo. E qual é a dificuldade dessa nova geração? Hoje, eles são muito mais eu comigo mesmo. Então, eu com a minha série no Netflix, eu com o meu curso, eu com o meu MBA, eu com tal. Quando entra na empresa, qual é a dificuldade? É o nós. Nós vamos fazer. Nós temos que trabalhar. Né? Então, isso também é. E aí, por que eles não querem estar lá em cima? Porque eles não querem ter trabalho. Porque a mãe e o pai faz tudo. Você quer ter um bando de gente ali, sabe, atormentando, que tem um introvertido, outro extrovertido, outro fala alto, outro fala baixo, outro briga, outro xinga, outro vai não sei na onde, daí o outro não entrega, daí eu faço tudo pelo outro e a outra área me ferrou. Entendeu? É assim, eles não querem isso daí. Só que é muito mais fácil do que parece. É muito mais fácil. Resolver esse problema? Estar lá em cima é mais fácil do que parece. Não pode ter medo de estar lá em cima. Entendeu? Porque você estar lá em cima não é que você é melhor ou superior a ninguém. É que você estava no momento certo. Se preparou. E se preparou. Foi protagonista. Exatamente. É a diferença. E você não perdeu a sua essência. Eu não perco minha essência. Se eu tiver que fazer uma planilha de Excel hoje, eu vou fazer. Se eu tiver que ligar de novo lá para outra empresa e falar, olha, sabe, agora eu não quero mais trabalhar aqui com bebida, eu quero trabalhar lá na petroleira, lá de Salvador, que é um trabalho incrível, eu vou ligar lá e falar, olha. Você entende? Então, isso é... Porque muitas vezes eles enxergam o líder como Olimpo. Um diretor ou um presidente como... E não é. Entendeu? E aí tem esse balanço também de... Por exemplo, não precisa trabalhar até a noite. Não é isso que faz a diferença. Que bom te ouvir isso. Não é trabalhar 15, 12, 13 horas por dia. Se você trabalha 15, 13 horas por dia, tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo administrar o seu tempo. Você não está conseguindo priorizar. Ou então, você realmente tem muito trabalho. Aí você precisa pedir ajuda. E para quem que você pede ajuda? Para o seu líder. E se você tem um líder aberto, você puxa, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Sabe? Tipo assim, em quem você se espelha ou trabalha com isso. Então, esse ponto é muito importante, de não ter medo, né? De você estar lá em cima, mas quando você estiver lá em cima também, é o saber escutar, é o saber negociar. E para mim é difícil também, vocês não sabem como é difícil ser diretor, porque eu já não posso ser mais o que faz a planilha. Eu já não posso, porque eu nem tenho tempo. E aí eu tenho que fazer com que as pessoas entendam o que eu quero, segurar minhas mãozinhas para não fazer, porque eu não posso tirar também a autonomia de um time que eu super confio, né? Então também tem esse outro lado. São outros desafios, né? São outros desafios, né? Então que a gente passa a ser muito mais o apoiador, o negociador, o estrategista, vai direcionar o time para onde vai, né? Mas a essência que eu sou acelerada e que eu gosto de fazer as coisas assim, vai acontecer. Eu não perco minha essência, assim, entendeu? A essência a gente nasce com ela. Mas você trouxe um aspecto que eu queria aprofundar um pouco mais, que é o papel dos pais na criação dos filhos com essa visão. E é um ponto que você trouxe, né? Hoje eu tô com Cecília, né? Minha filha, ela tá com 1 ano e vai fazer 1 ano e 5 meses agora. Quero ter uma família cheia de filhos, né? Cheia de filhos. Olha. Até porque eu acredito que a nossa principal equipe é a nossa família. Sim. Né? Quando a gente olha para o nosso trabalho, na grande maioria das coisas, ele é um instrumento para realizar os sonhos da nossa família. E qual o papel dos pais nisso? Porque você trouxe um aspecto interessante, que foi como o teu pai te direcionou na faculdade, como a tua mãe te apoiou na primeira entrevista lá atrás,
né? E teve uma coisa, né? Hoje tem saído muita notícia que essa geração mais nova tem levado os pais para algumas entrevistas. Mas não é para ficar no estacionamento, não. Não, eles querem entrar. Outro dia, eu tô te falando sério, outro dia Aconteceu contigo? Sim, opa, aconteceu. Então me conta. Só conto. A gente tava marcado uma dinâmica, né? O nosso escritório tá em reforma, a gente marcou uma dinâmica no cowork, daí eu falei, vai chegar, esses aqui são a lista dos nomes e tal. A secretária me ligou e falou assim, Renata, uma das pessoas, ela vai subir com o acompanhante. É o pai. Eu falei, não. Não, o pai vai ficar esperando na recepção lá embaixo. A entrevista não é pro pai. O pai não vai estar presente na vida dela pro resto da vida. Tu só acreditou porque foi contigo, não foi? Sim, mas isso é fato. Da mesma forma, Rodrigo, que tem pais que abandonam os filhos. Então tem os dois pontos, entendeu? Então, assim, nem é o 100, nem é o 0, nem é o 8, nem o 80, né? Mas, às vezes tem pais aí que tem filhos como você e tal, tem que deixar um pouquinho. Tem que deixar essa geração sentir, né? Então, se joga no chão do shopping? Se joga no chão do shopping porque ele quer o brinquedo. E eu fazia isso com meu filho. E não tem vergonha se o filho tá chorando. Não tem problema o filho chorar, ele é uma criança. Só que eu não posso dar tudo o que eles querem. Vai chegar um momento que o pai não vai poder entrar numa entrevista com a filha. Ela vai estar ali por si só. E aí você vai me perguntar assim, Renata, e a performance dessa pessoa? Como foi na entrevista? Ela praticamente não falava nada na entrevista. Travou. Era uma dinâmica de grupo com 10 pessoas, entendeu? Você tem que puxar. Por quê? Porque é uma super proteção. E aí você acaba não preparando o seu filho para o que a vida lhe espera. E a gente já passou por isso. A vida nos espera várias coisas. Cada capítulo, né? Então, é um pouco isso que... o que hoje é o papel muito mais, eu acho que dos educadores, principalmente, né? Primeiro de tudo, começa ali a base familiar, é o que você falou. Então, eu acredito muito que o exemplo de família, construção de família e tudo, isso faz completamente a diferença na criação e de como essa pessoa vai se portar, o respeito às outras pessoas, o gênio e tudo mais. Assim você não vai mudar. Às vezes é mais nervoso, menos nervoso, já nasce com isso, né? Mas o que é correto, o que é certo e errado, a base familiar te traz muito isso. Então, isso é um fato. Depois tem o papel dos educadores, né? Que hoje é um pouco ainda retrógrado perto do que essa geração vem. Né? A necessidade da geração é diferente da educação que a gente oferece. A necessidade da geração é diferente da educação, entendeu? Não adianta a professora tentar defender socialismo hoje com 12 crianças que são filhos de médico numa sala. O que aconteceu? Isso aconteceu, fato verídico, ano passado na escola. A professora saiu chorando da sala. Porque elas estavam falando com pré-adolescentes de 13 anos, falando que um lixeiro tinha que ganhar igual um médico. Numa sala de aula. É uma geração que ela já sabe, ela já tem a base familiar, já se construiu. Mesmo assim, é uma consciência de uma educadora que talvez exemplos disso numa escola privada não poderia ser dado. E aí, que é o mundo real, né? Que é o mundo real. A gente tá falando sobre o mundo real, não é o que a gente pensa ou deixa de pensar, é como o mundo funciona. É como o mundo funciona, é real. E aí ela, claro que se faz o comentário, pode falar, pode ser que o socialismo... A primeira pergunta que 2, 3 anos falaram assim, tá bom, mas onde isso funciona? Porque com a internet, com a velocidade, a informação está cada vez mais fluida. Você tem a informação muito rápido nas suas mãos, só que você tem que saber usá-la. Né? E isso é muito importante também, porque às vezes fala assim, não, tá bom, vamos ter que... tela, tem que ter limite de tela, de videogame, de computador e tudo mais e tal. Mas às vezes eu penso que meu filho só fica assistindo os youtubers da vida chato, que não tem nada a ver. Às vezes ele vem com uns temas, eu falo, mas como que você sabe disso? Não, porque durante um vídeo que eu assisti e tudo mais tal. Então também tem que confiar. Né? Porque eles vão criando e gerando interesse. Né? Agora, eu não posso, com meu filho com 20 anos, eu posso levá-lo e deixar na porta. Posso.
né? Mas eu pedi para entrar e subir na empresa. Né? Então, isso... E aí, o mais bizarro que já aconteceu comigo, Rodrigo, que isso daí é o mais bizarro, é que, olha só, gerações antigas, a gente estava no processo de uma negociação, e aí marcaram uma reunião comigo e com o Felipe, inclusive, né? Para apresentar uma proposta, que eles estavam interessados em comprar um terreno da venda da Campari e tal, né? Ah, tá bom, é o senhor tal, que vai lá, tal, com um acompanhante, né? Com uma pessoa que vai acompanhar. A gente pensa, é o advogado, né? O que é, tal, né? Aí eu entro na sala, uma sala de reunião, assim, estava ele, a esposa, as 2 filhas. Para uma reunião extremamente importante de trabalho para falar com 3 diretores de empresa. A esposa e 2 filhas? Eu falei assim, oi, tudo bem, né? Prazer, Renata, tal. Ele, você me desculpa, mas é que eu fico muito inseguro se eu não trago minha esposa e minhas filhas junto comigo nas reuniões. Era uma pessoa que, do mínimo, aí tinha seus 56 anos, 57 anos. Entendeu? Nunca vi, de verdade, nunca tinha presenciado isso na minha vida de carreira, né? Daí eu falei assim, não, fique à vontade, tranquila, enfim, mas... Estranho, no mínimo. Sabe? Estranho. Depois a gente viu que a menina queria ser meu YouTube, queria tirar umas fotos no escritório da Campari, tinha uma coisa por trás, né? Daí a gente falou, não, vem aqui, a gente mostra, faz o vídeo aí que você quiser e tal, né? Mas também tem a forma, né? Tem uma coisa que é o respeito, né? Você tá indo para uma entrevista numa empresa, vão com uma roupa... Não precisa ir tudo engomadinho, se você não gosta de vestir de uma camisa, uma calça social, mas no mínimo apresentável, né? No mínimo apresentável, né? Outra coisa, o pai e a mãe pode ir, não tem problema nenhum ele ir. Mas a partir do momento que você chegou na recepção, fale você por você mesmo. Não que seu pai tenha que falar por você. Né? Então, já começa aí a sua atitude. Total. Né? O seu protagonismo. Total. Né? De ver isso daí. Então, assim, tem um papel do pai, tem um papel do educador, né? Tem um papel da própria pessoa querer a fazer essa atitude. Eu diria que é 80%, né? Da pessoa. E o papel das grandes corporações. Porque hoje, por exemplo, comunicação não violenta são treinamentos importantes que a gente tem que dar. Comunicações mais formais, né? Eu não posso escrever o e-mail, e aí, cara, tudo bem? Né? Ou eu posso abreviar. Eu fico imaginando essa geração, que outro dia eu peguei o WhatsApp do meu filho, que eu não entendo nada, que eles tudo eles cortam, né? Eles não escrevem, né? Eles cortam, né? Esses sinônimos que tem essa geração de 14 e 15 anos. Como que vai ser na empresa? Eles vão cortar também as palavras? Quando eles forem escrever um e-mail? Quem vai entender? Às vezes eu fico me perguntando isso, né? Talvez eu nem seja líder mais, mas como que vai ser? Né? Olha o quanto a gente está chegando, né, nesse sentido. E aí, se a empresa não for flexível o suficiente, os líderes não pensarem, realmente você fica... Outro dia, eu falava assim muito em inteligência artificial quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Então, eu morei 3 anos lá, de 2022, quando eu voltei, era o boom no Brasil falando de inteligência artificial, blockchain, NFT, Bitcoin e tudo. E aí a Campari ia fazer um programa de blockchain, né, e NFT. Minha primeira reunião com aqueles diretores, eu me senti a pessoa mais burra da face da Terra. Mais burra mesmo. Eu falei, gente, aonde que eu tava nesse tempo todo que eu não escutei nenhum disso? Eu estava morando num país de primeiro mundo e eu não escutei nada disso. Porque o Brasil é um dos países mais criativos que existe. Fato. Aí eu fui entender, né? Fui falar com o diretor de marketing para eu entender um pouco mais. Eu falei assim, vou fazer um curso. Nossa, vou fazer um curso disso, por aqueles óculos, realidade virtual. Vou entender. Rodrigo, fui fazer um curso. Achando que eu ia ser a mais velha do curso, né? Falei, bom, vão me chamar de tiazinha no curso. Né? Porque, inteligência artificial, machine learning, os robôs, tudo de inovação, futuro. Blockchain, inovação, futuro. Vou estar lá com a nova geração, bancando a velhona. Beleza. Aí fiz o curso online e tal, então muitas pessoas não abrem o vídeo. Outra coisa, hein? Abram o vídeo em todas as reuniões, entrevistas, isso faz muita diferença. Verdade. Só fica a dica aqui, hashtag abre o vídeo. Verdade, verdade. Hashtag abre o vídeo. E aí, teve uma presencial. Para minha surpresa, 70% da sala quem era? A minha geração. A minha geração. Porque isso já está no jovem.
é o Roblox, é o Fortnite, é não sei o quê. Ele já vive isso, já faz parte do dia a dia dele. Isso do dia a dia. E não faz parte um pouco das gerações mais experientes. Das gerações mais antigas. Tem uma e olha como é louco isso, Total. Entendeu? Porque no meu eu falo, pô, quem entende isso? O jovem. Ele vai querer estar aprendendo essa trend, que é uma trend isso. Total. E diminuiu agora. Então, mas isso é uma trend. Isso. Aí eu falo assim, não, quem tá querendo aprender? Aposentados. Juro, tipo assim, do meu lado era a ex-diretora de marketing da Pfizer para aprender. Eu falei, nossa, que doido isso. Eu cheguei e falei, Guilherme, pro meu filho, falei, olha, tenho esse óculos aqui super legal que eu comprei, quase caio aqui na sala, né, que no curso vinha. E eu falei, mas olha, não é vocês não que querem aprender, só é os velhão que querem aprender. Total. Então, essa cultura é muito doido. Total. Pra gente fechar essa conversa que pra mim tá extraordinária, de verdade, assim, eu queria fazer tem uma pergunta e depois uma oportunidade de você deixar uma mensagem. A pergunta é, diante de tudo que a gente conversou, sobre esse choque de gerações, sobre tudo que a gente tem vivenciado no mundo corporativo, do dia a dia, dos desafios, enfim, qual é o profissional que as empresas procuram e precisam? Hoje, um profissional que ele tenha bastante vontade e garra de crescer, de aprender, né? Não ter medo de coisas novas, né? Ter muita protagonismo, atitude, interesse, sabe? De perguntar, de falar, né? Independente se ele tem o estilo um pouco mais introvertido ou extrovertido, isso não impacta dentro da empresa, mas só a vontade, a garra de chegar e falar, perguntar, pergunte. Isso é muito legal, entendeu? Quando o estagiário chega e fala, Renata, me fala aqui, como que funciona aqui a Campari? Eu tenho esse interesse de falar. Eu falo assim, deixa aqui que eu te falo. Porque muitas vezes ele vai entrar, a empresa vai ter os treinamentos, vai estar sentado ali do lado com quem ele vai trabalhar, ou o profissional que vai trabalhar, né? Mas é que ele tem o interesse de não só naquilo que ele está fazendo, mas dele olhar para o todo também. Porque cada vez mais a gente precisa de profissionais que não só fiquem ali olhando só a área de procurement, só a área de logística, só a área de marketing, só a área de finanças. Mas que ele olha, puxa vida, aquilo que eu estou fazendo vai impactar lá na outra área também? Como vai impactar? Isso faz muita diferença dentro do mercado e aquele ponto que eu te falei também. Com isso, ele vai se preparando para que no momento que ele esteja preparado, ele vai assumir uma cadeira. Né? Então, por exemplo, ano passado a gente tinha 3 estagiários, esses 3 estagiários, hoje 2 estão sentados numa cadeira, um como ainda temporário e o outro como já efetivo, né? Então, as oportunidades, elas vão se aparecer, seja numa área ou numa outra, mas você tem que estar preparado. Então, acho que isso é um grande... Hoje as empresas buscam muito muito mais soft skills e uma combinação de hard e soft skills, mas o soft skill tem pesado muito para uma questão também de adaptação de cultura da empresa. E daí vale para todos os profissionais de todas as gerações, qualquer nível. Óbvio que quanto mais alta a posição, mais soft se torna necessário. Mais soft se torna necessário. Mas hoje é uma coisa de quebras de paradigma mesmo aí entre o hard e o soft skill. Total. E uma coisa, né? As palestras que eu faço, a palestra inclusive que eu fiz lá na convenção da Campari foi seja a solução para a sua posição e para as próximas também. Sim. Então a gente precisa trazer esse olhar de maneira muito clara. E a minha última pergunta, de fato, é qual mensagem você gostaria de deixar para quem ouviu esse episódio até agora e está junto com a gente? Bom, a mensagem que eu queria deixar é nunca desista. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, seja curto, médio e longo prazo. E se isso não dá certo, não desista de novo, continue tentando, né? Talvez a rota pode mudar em algum momento, né? Mas lá o seu target lá na frente, ele sempre vai ser porque aquilo já foi construído com a sua essência, né? E acredite muito em você, porque só nós sabemos os grandes profissionais que nós somos. Por isso que eu acho que é muito assim, é a Renata S.A., você S.A., né? Gostou. O Rodrigo S.A., porque nós sabemos o valor que nós temos, né? E nunca se decepcione em questão de se você receber um feedback negativo ou não. Pense sempre que aquilo é para o seu crescimento, né? E uma coisa que eu sempre falo é, você vai encontrar ao longo da sua carreira chefes que te puxam para cima, mas também chefes que te puxam para baixo. E isso faz parte do jogo. Então, a gente nunca pode nos diminuir
que alguém nos fale. A gente tem que sempre nos valorizar como nós somos os grandes profissionais e nós somos os protagonistas da nossa história. Sensacional. Sensacional, assim, eu brinco, né, esse último exemplo que você trouxe, a gente precisa aprender o que fazer e o que não fazer com nossos líderes. Isso, exato. Seja aqueles que a gente não valoriza, eu preciso aprender o que não repetir. Seja o que a gente valoriza, aprender o que repetir. Isso é fundamental. Obrigado demais por topar essa conversa. Obrigada a você, Rodrigo. Foi um prazer, imagine. Eu falo demais, hein, gente? Desculpa, tá? Eu acho que você trouxe uma visão muito prática, muito clara, muito real do mundo corporativo. E a mensagem que eu trago é exatamente isso. Assim, assuma o protagonismo na gestão da tua carreira, assuma esse papel de responsabilidade com você, com o negócio que você faz parte, mas acima de tudo, se transforme em profissional SA. Essa é a chave para você fazer uma gestão da sua carreira de maneira estratégica para fazer a tua carreira acelerar. E esse é um ponto que, essa é a minha missão, seja no Profissional Cast, seja nas mentorias que eu faço, seja nas palestras que eu faço para as empresas. É essa a mensagem que eu levo, porque a solução ou o problema está dentro de nós. E a maneira que a gente olha para isso e assume aqui o que você falou, o protagonismo com a atitude, entrando em ação, é o que vai fazer a nossa diferenciação. Sim, como é que as pessoas te acompanham? Tem no meu Instagram, Refiora, e tem meu LinkedIn também, Renata Cristina Lourenço Fioravante. Procura Renata Fioravante Campari, já vai aparecer lá também. Pode ser por esses 2 canais. Show de bola. Obrigado, tá? Imagina. Obrigada, Rodrigo, você pela oportunidade. Tchau, sensacional. gente. Tchau, tchau, gente. E se você quiser saber mais sobre minhas palestras, sobre minhas mentorias, ou inclusive ter uma reunião exclusiva para construir o plano de carreira com o teu time, é só conferir aqui abaixo nos comentários, tem cada link desse para você entrar em contato e a gente levar essa mensagem, essa mentalidade e essa ação para o mundo corporativo como um todo. A minha missão é ser e fazer a diferença em carreiras, negócios e no mundo corporativo. E eu espero você para a gente fazer isso juntos, onde você estiver. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo do Profissional Cast. E eu espero você na próxima semana, segunda-feira, às 7 horas. Até o próximo episódio.